Bom, o Museu da Gente hoje ouvindo a apresentadora, cantora Viviane Leite. Vivi, você é natural de onde? Olá, eu sou natural de Ivaiporã, no Paraná, uma cidade pequena lá no Paraná. Você viveu quantos anos lá nessa cidade? Nessa cidade eu vivi até 11 anos. Eu vim aqui embora para São José, eu tinha 11 anos de idade, vim novinha para cá, praticamente entrando na adolescência, né? Morei no sítio lá, depois morei na cidade. Seus pais faziam o que lá? O meu pai era de sítio, né? Ele trabalhava no sítio, minha mãe, meus irmãos também. Então plantava arroz, algodão, essas coisas pra viver mesmo, né? Aí depois a gente veio embora pra cá e aí onde eu montei uma dupla com meu irmão e lá ele já tocava também. Meu pai é sanfoneiro, né? E ele tocava lá, tinha uma banda lá e depois ele falou, vamos tentar a vida em outro lugar. E viemos embora pra São José. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, homens. Sou a única. Como é que foi a sua infância lá nessa cidade? Tranquila? Fui tranquila, graças a Deus. Como a gente morava nesse sítio, né, que chamava Água do Milagre, eu estudava ali perto também. E depois fui para a cidade morar com a minha avó para poder estudar também, né, quando fui para a quinta série. Fui para a cidade, morei com ela lá e logo depois a gente já veio embora, né? Já veio para cá. E aí tudo mudou. E a menina Viviane, ela tinha algum sonho de infância? Cantar. Pegava espiga de milho, e lá se fala muito assim, terreirão, sabe? É aqueles lugares onde você estende feijão para secar, depois da colheita, e outras coisas, né? Então era um cimento grande assim, e ali eu ficava lá cantando, imitando as cantoras, não me lembro na época, acho que era a Xuxa naquela época, e ficava cantando lá. Meu sonho já era cantar desde pequenininha. Tá. Aí os seus pais fizeram a opção de sair dessa cidade e ir para um lugar maior. E por que a Sim, opção de São José dos Campos? porque a gente tinha, o meu pai tinha um primo aqui, tem um primo aqui, né? E ele foi passear lá em Vaiporã, um pouco antes, e aí vendo aquela dificuldade que tava né, de vender as coisas da roça e tal para a cidade, não tava fácil, tava difícil, né? Ele vendo aquela situação, ele falou pra ele, por que você não pega esses seus meninos, que são tudo pequenos, né, e cantam bem, por que você não vai embora pra lá? Vai pra São José, lá é uma cidade que tá crescendo, expandindo, e lá eu acho que eles podem fazer show, cantar, né, por aí, e viver, né, disso. Foi aí, e aí tá, meu primo veio embora pra São José, voltou. Passou acho que alguns dias, meu pai deu a doida nele, meu pai e meu irmão, o Fred, deu a doida e falaram, vamos embora. E simplesmente largou tudo, tinha uma casa na cidade, largou tudo e viemos embora. Você tinha 12 anos. Eu tinha 11 anos, 11 anos. foi em 1989. E como é que foi sair de uma cidade lá do interior do Paraná e chegar numa São José dos Campos? Olha, foi um pouco difícil, porque assim, a gente simplesmente jogou as coisas em cima, largamos metade para lá, né, metade lá. Botamos até um fusquinha que meu pai tinha na época, um fusquinha bege, que onde a gente viajou muito com ele. Colocou em cima no caminhão e meus irmãos, um irmão ficou lá, que o irmão mais velho não veio, não quis ficar, ficou lá com a minha avó. E vieram só eu, meu outro irmão, que fez dupla comigo, e o mais novo, que era pequenininho, o Marcelo na época. E eu e minha mãe, meu pai e o motorista. Chegamos aqui, esse primo do meu pai já tinha alugado uma casa, já estava tudo certo. A dona até era de Campos do Jordão, era lá no Santo Inês 2. E aí começamos a cantar ali até o primeiro lugar que a gente cantou. Meu pai falou assim, olha, agora vocês não vão mais cantar como banda, agora vai ser uma dupla. E o meu nome é Viviane, né? E ele pegou e falou assim, não, Fred e Viviane não vai combinar, então vamos arrumar um nome. Aí que ele colocou Fred e Leila, na época. E começamos a cantar, fizemos um show ali no bar do Carequinha, que era na Vila Tesouro. Tava começando ainda a Vila Tesouro, só que a gente morava lá no Santo Inês.
E aí o povo começou a ver, e um foi falando pro outro, daí começamos a cantar nas pizzarias, no Casablanca, e aí começou toda essa história. Bom, e como é que era São José dos Campos na sua chegada? Olha, era uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, né? Porque não era esse tamanho que é essa cidade hoje, né? Era uma cidade pequena e muitas coisas ainda, né, em evolução, tudo. Sua adolescência então foi vivida aqui em São Foi José? vivida aqui. Minha adolescência eu passei Sempre cantando? cantando, minha adolescência foi cantando, porque daí a gente já começou, a gente vivia disso, né? A gente cantava, fazia os shows nas pizzarias, nos lugares, e a gente vivia disso. Então seu emprego sempre foi na música? Foi na música desde pequena. E meu pai, para ajudar no orçamento, né, familiar, ele começou a trabalhar como pedreiro. Minha mãe também arrumou um emprego e a gente cantava a noite toda, né, para poder pagar água, luz, comida, essas coisas, né. E você se sentia realizada nesse novo projeto de São José? Ah, era tudo novo, né? Tudo diferente. E o sonho de cantar, de conseguir gravar um disco na época, né? Que nós conseguimos gravar com muito sacrifício. O sonho era se tornar famoso, se tornar conhecido, né? Com a dupla. Um show marcante do Fred Leila, qual foi? Vixe, um show marcante, foram tantos shows legais assim. Mas eu acho que o marcante mesmo foi quando a gente conseguiu terminar o disco, né? Porque na época não era CD, era disco mesmo, disco de vinil. A gente gravou, nós conseguimos com muito sacrifício. E no dia do lançamento desse disco, porque foi até ali no CTA, eu não me lembro o nome do clube ali, mas foi um clube grande, e a gente conseguiu vender todas as mesas. Nós enchemos o salão lá no dia, e todas as mesas, além das pessoas comprarem as mesas, compraram o disco também. E foi bem emocionante, e assim, ali tudo começou. Até minha avó participou desse dia. E aí, dali a gente foi indo, correndo atrás. Mas teve muitos shows, a gente fez bastante show. Fora de São José também? Fora, em Minas. Nossa, a gente fazia muito show em Minas, muito. E era muito gostoso, porque as pessoas esperavam pela gente, assim, sabe? E conheciam a dupla Fred e Leila. A gente era conhecido naquela época como os Loirinhos do Brasil. Era a dupla Fred e Leila, os Loirinhos do Brasil, que até tinha um cartaz, tudo, com esse slogan, né? E Ivaiporã, chegou a assistir um show de Fred e Leila? Não chegou, você acredita? A gente não voltou lá para cantar. A gente voltou depois, assim, só para passear mesmo, mas show mesmo não. Porque depois que acabou a dupla, tudo, né? Cada um tomou um rumo na sua vida. E aí não voltamos mais para cantar lá, não. E por que vocês se separaram? Então, a história é grande, porque assim, eu cantei com meu irmão, acho que até os meus 19 anos. A gente gravou esse disco, a gente batalhou tudo, fizemos programa de TV, viajamos bastante, né? Com a banda, com a dupla. E aí depois que eu me casei, até as pessoas acham que eu parei de cantar por causa do meu marido, porque meu marido era de rádio, né? Que é o Carlos Alberto Leite, e todo mundo acha que foi ele que fez eu parar de cantar, mas não foi. É que eu engravidei de gêmeos. E aí foi uma gravidez meio complicada, era meio de risco, eu tinha que ficar muito em repouso. Aí eu falei, bom, então agora vou dar um tempo e vou cuidar desse lado de mãe, né? Vou ser mãe, cuidar dos meus filhos e tal. E como eram dois, eu era novinha, eu tinha 21 anos quando eu engravidei. Aí eu falei, depois eu volto. E aí foi ficando e ficou. E a dupla acabou. A dupla acabou, mas a veia artística continuou, né? Sim. Você se tornou apresentadora. Como é que foi isso? Então, daí depois que meus filhos já tinham, acho que 5 anos mais ou menos, aí vem meu marido e fala, por que você não vira um apresentador de TV? Eu falei, mas eu sempre cantei, né? Nunca falei com a câmera assim, nunca fiz isso.
Ele falou assim, não, vamos gravar um piloto aí, vamos ver como fica e tal. E foi meio que assim, sabe? Eu falei, tá bom. Entrei na dele, mandei ver. Aí comecei a fazer o programa. Isso, não lembro que ano que foi. Mas aí comecei a fazer, apresentar. Depois de alguns anos eu comecei a entrevistar e tal. E isso, o programa ficou 7 anos no ar. Com muitas matérias relevantes, né? Muitas matérias. Jair Rodrigues, nossa, Tinoco, que inclusive Tinoco foi a última entrevista dele que ele deu, foi no meu programa. Eu estive lá com ele, até entrei no palco com ele. Ele falou que até que me ia levar embora, olha só. Aí depois, infelizmente, né, ele veio a falecer. Mas nossa, muita entrevista, muito. Eu tenho canal no YouTube, né? E tem muita entrevista lá. Agora, você preferia cantar ou entrevistar? Eu gosto dos dois. Agora eu tô cantando de novo, porque daí eu parei o programa por motivos de doença, né? Familiar. O meu marido infelizmente, teve um câncer de próstata, daí eu tive que ajudá-lo, né, cuidar dele, e assim, era muita coisa, porque ele também perdeu a visão, e aí eu tive que me tornar a mãe, o pai, a motorista, tudo, né, em casa. E ainda gravar, correr atrás, fazer as matérias, tinha que, né, a pauta das entrevistas, você tinha que saber, e tudo isso. Aí foi ficando muito cansativo, muito complicado. Daí eu parei com o programa de TV também, fui novamente cuidar da família. Fui cuidar do marido agora, né? Aí, quando foi ano passado, eu conversando, e ele me apoia muito em tudo sempre, graças a Deus. Por ele eu tô cantando direto, viu, gente? Por ele eu tô no palco. E aí ele falou assim, vamos gravar uma música. E aí apareceu uma música bem legal de um compositor, que é o Del Machado, e me mandou a música e eu peguei e gravei. Lancei um CD agora. Foi no meio do ano passado, de 2017. Estou trabalhando. Tá motivada? Motivada. Cantar é muito bom, né? Tá. Mas o Fred Leila... Fred Leila acabou. Tem condição de voltar ou não? Não. É assim porque ele tomou outro rumo na vida dele, né? Ele tem empresa de eventos, minha família toda, né? Trabalha com eventos, palcos, eu também. Então, só que daí meu irmão, o Fred, ele foi morar em Suzano. Então a empresa dele é lá, ele atende, né, estado de São Paulo todo e muitos outros lugares. E aí a música também ficou só para quando encontra mesmo o bate-viola, como o povo fala, né? Mas você tem intenção em voltar com um programa de entrevistas ou quer focar mais na música? Então, os dois, eu tive uma proposta agora, né? E tô analisando essa proposta para voltar com um programa de TV. Fazer TV é muito gostoso, né? Você sabe disso, que é muito bom. Então a gente pode conciliar os dois, né? Pode cantar e pode apresentar e de tudo um pouco. E esse CD que você lançou, qual é a sua expectativa dele? O que você tem feito para divulgar? Tem divulgado bastante, tem muitas pessoas do Brasil inteiro que mandam recado e a gente divulga também. Estão querendo me levar lá para o Nordeste para fazer show. E tô na expectativa, né? A gente tem que sempre ter esperança, né? Bom, você começou falando da família, você citou várias vezes aí a sua família, você abriu mão de alguns sonhos em relação à sua família. O que essa família representa para você? Sua família? Tudo. Meu marido é tudo para mim, assim, me ajuda muito, me ensina muito, diariamente. Como eu falei, ele perdeu a visão, né? Vai fazer 8 anos agora. E quando ele perdeu a visão, eu não sabia fazer nada, assim, a não ser cantar e cuidar dos filhos, né? E de uma hora para outra o mundo girou, né? E eu tive que aprender a fazer tudo. E ele foi me ensinando dia a dia, a pagar até conta, gente. E ele foi me ensinando e me ensina até hoje. E meus filhos também, tudo pra mim. Faço tudo por eles.
Seus pais? Meus pais também, né? Os dois estão lá, não moram aqui muito perto, né, de mim, mas sempre que precisam de mim tô lá e tô sempre por perto, né? Os irmãos também, joseenses? Também, também. Tem dois que moram aqui e o Fred que mora lá em Suzano, né? O que São José dos Campos representa para você, Viviane? Representa praticamente a minha vida, né? Porque minha vida, minha história foi mais aqui do que lá no Paraná, né? Eu nasci no Paraná, vim pra cá muito nova e minha vida começou aqui, minha adolescência, a história da música, conheci muita gente, muitas pessoas, a gente fez muita amizade, conheci o marido, conheci meu marido com 14 anos, eu fui levar o disco na rádio para ele tocar, ele não quis tocar o meu disco. Aí passou alguns anos, acho que 2 anos, e aí um bateu o olhar com o outro e aí tudo começou. E isso já tem 22 anos. Tá, eu vou voltar numa pergunta lá atrás. Quando é que você descobriu que tinha talento para música? Eu acho que já nasci, porque a família toda é de músicos, né? E eu era pequenininha, quando eu falei pra você que eu ficava lá cantando nesse terreirão que a gente fala, né? Catava lá espiga de milho e ficava lá imitando as cantoras. Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos já. Foi ali já que começou a descoberta, né? Então, nessa infância você descobriu o seu talento, lutou por ele e chegou onde você chegou, uma cantora, apresentadora, com discos gravados, CDs e tal. Então, você persistiu, continuou nesse sonho e conseguiu. Pois é, tamo aí, tô persistindo. Então, depois, como eu parei, né, que eu casei, parei, fiquei muitos anos, mas meu marido sempre fazendo alguma coisa. Ou fazia eu gravar alguma música, mesmo não estando, né, em palcos, fazendo shows, tudo. Mas a família toda trabalha com isso, né? Então você acaba tendo esse envolvimento com a música do mesmo jeito, né? A tua religião qual que é? Eu sou espírita. Bom, na música você é incontestável, né? Nas artes. Agora, como é que é a Viviane na cozinha? Na cozinha? Tô me saindo bem. Tô me saindo bem ultimamente, viu? Eu cozinho de tudo, eu que faço aqui em casa. Cozinho de tudo, meus bolos estão saindo muito bonitos agora. Tô mandando bem. A gente vai aprendendo, né? Tá. Sem ser cantar, qual é o seu hobby? Meu hobby? Praia. Amo ir lá na praia, ficar olhando para aquele mar, pro sossego, apesar que o violão vai junto. Sempre levo o violão lá, porque o povo, canta aí, Viviane, canta. A gente junta lá todo mundo na piscina e fica cantando. Mas eu gosto muito de praia, viajar, muito bom. Uma pergunta que eu tenho que fazer, mas né, talvez eu saiba a resposta. Música, cinema ou teatro? O que você prefere? Música. Música. Sempre. Você gosta de viajar? Adoro. Adoro conhecer lugares novos. Não, a gente não viaja mais porque não dá tempo, né? E também não dá pra ficar viajando hoje em dia, né? Tá meio complicado, mas se eu pudesse viajava bastante. Você tem alguma viagem marcante? A gente viajou muito aqui, né? Só Brasil ainda, não saí pra fora. Tenho muita vontade de conhecer Nova York, mas ainda não deu. Quem sabe um dia. Era a pergunta que eu ia te fazer, um país que você gostaria de conhecer. Quem sabe um dia, né? Tá. Viviane, você tem algum ídolo? Ídolo? Deixa eu pensar. Eu gosto de tantos cantores, nossa, tanta gente. O que me marcou muito é Chitãozinho e Chororó, porque quando eu comecei, né, foi o começo de tudo, eles estavam já no auge, estourando. É uma dupla que eu gosto muito. E pessoas marcantes na sua vida? Pessoas marcantes? Tanta gente. Pra eu lembrar agora... de nome eu não vou lembrar. Não é muita gente. Passou tanta gente, né, pela minha vida. Se você tivesse que deixar São José dos Campos,
E morar numa outra cidade, qual cidade que você faria a opção de morar? Eu iria embora pra praia. Com certeza, já falei, quando eu ficar velhinha, quando eu me aposentar, quando os filhos estiverem já encaminhados, eu falei já pro meu marido, se prepare que nós vamos lá de bengalinha, andar na praia e morar na praia, se Deus quiser. As 3 últimas perguntas. Essa opção pelas artes, pela música, foi a opção certa? Você é feliz por essa opção que você fez? Sou muito feliz. Se você tivesse o poder de trocar 1 hora do seu futuro por meia hora do teu passado, essa meia hora você estaria onde, fazendo o quê? Meia hora, acho que eu estaria no palco cantando, lá atrás. Porque a vida toda foi cantando. E uma grande saudade? Uma grande saudade? Acho que saudade da minha infância, assim. Quando a gente não se preocupava com nada. Espiga de milho na mão? Espiga de milho. Que a gente não tinha essa preocupação, esse estresse, né? Eu acho que a vida hoje tá muito estressante. Por mais que a gente tente levar numa boa, mas são caminhos, provações no nosso caminho que acabam deixando a gente muito estressado e às vezes, né, esquecendo de muitas coisas. Então, a saudade que eu tenho é disso, daquela vida tranquila, calma, sem preocupações.